O Casarão. Olá, meu nome é Isabela, sou do interior de Minas Gerais e faço parte dessas famílias tradicionais, bem antigas do interior. Barões, senhores de engenho, fazendeiros, que ainda hoje são muito conhecidos na região por existir várias histórias de suas vidas, seus feitos e malfeitos também. Primeiramente, devo salientar que desde que me entendo por gente, tenho a espiritualidade um pouco aguçada, tanto para ver e escutar coisas como também sentir. Por exemplo, quando o lugar está muito carregado, me fazendo muitas vezes duvidar da minha saúde mental. Mas este relato que conto hoje não só foi visto e escutado por mim, como também por pessoas da minha família que nunca tiveram contato com o sobrenatural, exceto meus avós, que já viram muita coisa lá. Pois bem, meus avós paternos moram em uma fazenda, especificamente em um casarão construído em 1802, ou seja, 221 anos. Esse casarão foi construído pelo avô do meu avô, e antes de ser construído também havia um outro casarão no lugar, que foi demolido para construir esse que está de pé até hoje. Muitas pessoas da minha família já moraram lá, nasceram e morreram no local. Inclusive, meu avô conta que seus antepassados estão enterrados na fazenda. Também estão enterradas as pessoas escravizadas que trabalhavam nessa fazenda, mulheres e crianças em maior quantidade. Mas ninguém gosta muito de comentar sobre isso, afinal, é uma história muito triste. Quando eu era criança, minha família sempre se reunia por lá os finais de semana. Ia meus primos, os irmãos da minha avó com seus filhos, ou seja, muita gente. Minha avó sempre fazia galinha caipira, pão de queijo, aquele café na mesa que todo mundo ficava doido. Eram momentos de alegria, a criançada brincando no mato, no rio, andando a cavalo. Era uma felicidade sem igual. Mas, para mim, apesar de muita alegria, sempre foi um lugar muito carregado. A casa muito grande, aquele labirinto, cheio de quartos e janelas enormes, aquelas senzalas, os porões. Eu sabia que aquela casa tinha muita história por trás. E, de fato, tinha muitas. Eu pedia para minha avó contar as histórias e ela sempre contava. Eram histórias tristes e sofridas, coisa que ela mesma já viu e eu ficava, nossa avó, tomara que não apareça para mim. Lembro-me que fomos para lá num sábado. Meus pais, meu irmão, a família do meu tio, uma irmã do meu avô com sua filha e netos. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Arrepio até hoje só de lembrar. Fizemos churrasco durante o dia e à noite assistimos TV na sala e fomos dormir. No quarto onde estávamos tinha uma cama de casal e mais um quarto dentro do quarto. Por isso eu achava lá um labirinto, com 2 camas onde eu e meu irmão dormíamos. Já era bem tarde da noite, creio que era mais ou menos 2, 3 da manhã. De repente comecei a escutar tropéis, como se fossem pessoas correndo em volta da casa. A princípio pensei se tratar do homem que trabalhava lá, que acordou para tirar leite, sei lá. Depois pensei ser cavalos que pudessem ter fugido do celeiro. O barulho ia e voltava numa frequência de minutos. Mas é aquela coisa, a gente escuta uma vez, não dorme e fica de orelha em pé. E aquele barulho permaneceu por muito tempo. Meu irmão dormindo e não acordava. Achei que eu estava ficando doida. Meu corpo arrepiava. Eu não queria levantar para chamar meus pais. Eu estava imóvel e pedindo para Deus me abençoar. Quando de repente o barulho parou e veio aquele silêncio da noite na roça. O barulho do grilo e do sapo, a vaca mugindo longe. Eu realmente achei que eu estava ficando doida. Eu estava com sono e comecei a cochilar novamente. Claro que me cobri dos pés à cabeça porque nessas horas o cobertor é escudo, né? Quando achei que finalmente iria conseguir dormir, uma criança começou a chorar. Sabe aquele chorinho de bebê de poucos meses? Mas não tinha nenhum bebê em casa. Meus primos eram mais ou menos da minha idade e o barulho vinha do lado de fora, especificamente do pomar que tem ao lado da casa. Eu descobri os olhos e, olhando para o escuro, eu quis gritar por meus pais, mas não saía nada, enquanto a criança ainda estava chorando. Me belisquei várias vezes para ver se estava acordada mesmo. Meu irmão, que estava na cama ao lado, acordou assustado também e perguntou se eu estava escutando, e eu falei que sim. Ele correu para minha cama e ficamos intactos, escutando aquilo, nos perguntando o que era. De repente, minha mãe abriu a porta do quarto
e nos viu acordados e perguntou se estávamos escutando o choro. Ela estava pálida de tanto medo. Chegamos na janela e o chorinho não parava. Abrimos uma frestinha e vimos uma mulher em pé, no meio das árvores, segurando o que seria uma criança. Era uma mulher negra, alta e magra, de vestido azul claro, cabelo curto. Chamamos meu pai, que também estava escutando. Ele viu a cena e saiu acendendo todas as luzes da casa. E, de repente, todo mundo foi saindo dos quartos para a sala, pois meus tios e primos também escutavam choro. Todos estavam sem entender nada, muito assustados e com medo de ser alguém tentando fazer alguma maldade. Nos reunimos na sala e todos olharam pela fresta da janela que também dava para ver da sala. E ninguém estava entendendo nada. Estávamos todos preocupados porque, nesse momento, começamos a achar que poderia ser alguma mulher pedindo ajuda. Minha prima chegou a fazer xixi na roupa de tanto medo. O que aquela mulher estaria fazendo de madrugada sozinha no meio do mato com uma criança? Meu avô chamou meu pai e meu tio para ir até o pomar, usando lanternas, até porque poderia ser alguém tentando nos distrair para roubar. Eles desceram até lá, mas assim que desceram as escadas de madeira que fazem barulho, o choro parou, do nada. Eles começaram a perguntar quem era, o que estava fazendo ali, mas ninguém respondia. Eles andaram por todo o pátio, entraram no pomar, olharam os porões e não tinha ninguém. A mulher e a criança, que todos tínhamos visto pela janela, havia desaparecido. Eles entraram em casa e todo mundo assustado, porque não havia argumentos para aquilo. Era realmente um choro e uma mulher com bebê. Eu perguntei se alguém tinha escutado os passos e sim, meus primos e meu tio confirmaram que também haviam escutado. O dia já estava amanhecendo, ninguém conseguiu dormir. E de repente apareceu o homem que trabalhava lá para o meu avô. E ele ficou assustado em ver todo mundo de pé. Meio ressabiado, ele perguntou o que estava acontecendo e contamos a história toda. Ele ficou meio assim, chamou minha avó e falou: Uai, dona T, estranho isso aí. A senhora lembra daquela moça que bateu aqui uma vez de noite perguntando se podia deixar o filho dela aqui, um bebezinho? A gente ficou sem entender nada e perguntou de onde ela vinha. Ela não quis responder, virou e foi embora. Quando chegamos na varanda, ela já não estava mais lá. Minha avó respondeu: Lembro sim. Eu fiquei com medo aquela vez porque achei que poderia até ser uma ladra, mas a mulher desapareceu do nada. Pois então, muitas pessoas que foram escravizadas estão enterradas nessas terras. Eu mesmo, quando estou trabalhando, escuto alguém me chamando. Às vezes vejo alguém de longe. Chego perto, não é ninguém. Escuto muitos tropelos e até os animais sentem. Seria bom vocês chamarem um padre aqui para dar paz para eles. E assim, minha avó contou que quando foi morar lá, já havia escutado esse choro, mas há muito não ouvia. E já havia visto também várias vezes a mesma mulher que vimos. Ela já bateu em sua porta, andava pela estrada em anos diferentes, mas sempre usando a mesma roupa e com uma criança no colo. Os tropéis já ocorriam com mais frequência, e dizia meu avô que eram as almas dos mais antigos correndo das senzalas. Ele já estava acostumado a escutar e ver. Na mesma semana, levaram um padre lá para rezar naquelas terras. E as coisas melhoraram, apesar de que, depois disso, já aconteceram outras coisas. Hoje evitamos contar essas histórias para as pessoas, pois apenas nós sabemos a sensação ardente do medo que foi estar lá naquela noite. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Isabela de Minas Gerais.